Lucas, capítulo 7, verso 11 a verso 17. Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso 11. Nós estamos fazendo uma série expositiva no Evangelho de Lucas, entre os capítulos 4 até o capítulo 9. Nós estamos chamando essa série expositiva de Vem Comigo, pois é o momento em que o Senhor Jesus, pregando o Evangelho na região da Galileia, ele chama os seus discípulos para segui-lo, e à medida em que eles o seguem, eles vão percebendo que aquele homem que veio de Nazaré não é apenas um homem comum, não é apenas um grande profeta, mas ele é o próprio Deus entre nós. Essa série termina quando os discípulos percebem que eles estão seguindo não um homem, mas estão seguindo o próprio Deus que está entre nós. Depois disso, eles continuam seguindo Jesus, subindo para Jerusalém, capítulo 9 até o capítulo 19, que os historiadores, os estudiosos chamam essa seção do Evangelho de Lucas, final do capítulo 9 até o final do capítulo 19, de a narrativa da viagem. Por isso, se eu fosse publicar um comentário sobre o Evangelho de Lucas, o título que eu daria seria esse mesmo: Vem comigo, segue-me. E o texto de hoje, ele começa assim: Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Vamos orar, feche os seus olhos, peça ao Senhor que fale ao seu entendimento e também ao seu coração. Senhor Deus, nós abrimos a Tua palavra nesse pequeno trecho dela e lemos perante a Tua igreja e com a Tua igreja e pedimos que a luz do Espírito Santo venha ao nosso entendimento, venha à nossa alma, venha ao nosso coração, para que guardemos a palavra do Senhor no mais íntimo de nós, para conhecer o Senhor e andar nos seus caminhos. Que o Teu Espírito Santo encha os nossos corações da Sua presença. Que o Teu Espírito Santo console aqueles que precisam de consolo e que Ele desafie aqueles que precisam de desafio e que Ele, Senhor Deus, traga o Teu perdão àqueles que precisam do Teu perdão e enchimento do Teu Espírito àqueles que dele precisam. Visita a Tua igreja nessa noite com a Tua palavra, para que a Tua igreja seja plena da Tua presença. É a oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nenhum pai deveria sepultar o seu filho. Essa é uma frase que aparece naquele filme ou naquele livro, O Senhor dos Anéis, As Duas Torres. Diante da morte do filho do rei de Rohan, e sepultando o seu filho com os olhos cheios de lágrimas, o rei diz: nenhum pai deveria sepultar o seu filho.
Nessa frase a gente vê muito bem o que Tolkien viu quando ele estava lutando como oficial na Primeira Guerra Mundial. Nós lemos livros, nós assistimos filmes e nem sempre percebemos que por trás de uma história, por trás de um vídeo, há todo um contexto que levou o autor a pensar naquilo, a escrever aquilo e colocar como mensagem para nós. Tolkien foi soldado na Primeira Guerra Mundial e aqueles irmãos e irmãs que gostam de ler a respeito dessa guerra, a Primeira Guerra Mundial foi uma das guerras mais cruéis que o mundo já viveu, até mesmo mais cruel que a Segunda Guerra Mundial que veio logo depois. Ela trouxe um tipo de batalha, que eram as batalhas das trincheiras, que literalmente fazia com que os soldados apodrecessem vivos ali nos campos de batalha, esperando, aguardando o ataque do inimigo e depois revidando quando necessário. Mas essa frase ela mostra a tristeza de muitos pais, de muitas mães, a respeito de seus filhos que não tiveram o privilégio de chegar à idade adulta. Assim como nenhum pai deveria sepultar o seu filho, nenhuma mãe deveria chorar a morte do seu filho, como nós acabamos de ler nesse texto da Sagrada Escritura. Por quê? Porque, segundo as Escrituras, os filhos são a herança do Senhor para nós. Salmo 127, versículo 3. Filhos são presentes de Deus. Filhos são também, em segundo lugar, a continuação das nossas vidas no decorrer, no continuar da história da vida humana. A nossa vida, nem sempre do jeito que nós queremos, sonhamos ou planejamos, mas verdadeiramente ela se prolonga na vida dos nossos filhos depois que nós partimos. No entanto, a cada ano aumenta o número de pais que precisam sepultar os seus filhos em função de muitas situações, em função de enfermidades, crianças, adolescentes, jovens que são acometidos por enfermidades que não são curadas, então seus pais precisam sepultar os seus filhos. Uma outra questão, a criminalidade. Muitos filhos, muitos jovens, muitos adolescentes, eles têm as suas vidas ceifadas como vítimas ou como agentes da criminalidade que está ao nosso redor. Muitas vidas de jovens são ceifadas pelo uso e pelo tráfico de drogas. Crianças, jovens, adolescentes, pessoas quase adultas que se envolvem com o tráfico, que se envolvem com o uso das drogas e depois tem a sua vida ceifada por uma overdose ou por um ajuste de contas com um traficante a quem ele não pagou. Eu fui pastor numa igreja onde de repente uma mãe foi lavar as roupas do seu filho e mexendo nas coisas dele, ela encontrou um negócio que parecia uma rapadura, mas era um tablete de cocaína prensada. Imediatamente ela entendeu que o seu filho estava envolvido com o tráfico. Não era simplesmente usar para prazer pessoal. Quem tem um tablete, uma rapadura de cocaína em casa, está profundamente envolvido com o tráfico de drogas. Ela disse que não pensou duas vezes, foi lá na privada e picou aquilo tudo. E quando o filho dela chegou, perguntou: mãe, tinha um pacote meu lá no quarto, o que aconteceu? Ela disse: eu piquei tudo. R$1.200, minha mãe. Esses caras agora virão em cima de mim. Eles vêm em cima de você, mas aqui em casa não entra droga. Quantos são mortos por causa de dívidas não pagas no tráfico de drogas? Quantos têm a sua vida ceifada na irresponsabilidade do trânsito, como vítimas ou como agentes deles? Nós mesmos ficamos comovidos com a morte de um adolescente na porta da sua casa mês passado, e muito conhecido de alguns irmãos aqui da igreja. E aqueles que pegam no volante sem autorização dos pais? E aqueles que os pais incentivam a pegar no volante como uma demonstração de ser adulto quando ainda não é? E vão para as estradas, e nas estradas provocam acidentes, e nesses acidentes morrem. Quantos são vítimas também da irresponsabilidade dos outros? Nesse último feriado de carnaval, mais que dobrou o número de homens e mulheres que estavam dirigindo embriagados. Eu falo para os meus amigos que quando eu vou para a estrada, o que eu mais tenho medo é de cruzar com uma pessoa dessa no caminho.
Porque eu sei que eu estou dirigindo, mas quem está embriagado, não. E quem vai para o volante embriagado, vai para matar ou para morrer. E muitos filhos morrem por causa disso. Quantos também não morrem nas guerras e nas guerrilhas? Nós estamos acompanhando a guerra na Ucrânia. Quantas crianças, quantos jovens, quantos adolescentes ceifados por uma guerra que outros criaram e foram envolvidos por ela. Nenhum pai deveria sepultar o seu filho e nenhuma mãe deveria chorar pela morte do seu filho. São os filhos que devem sepultar os pais e não os pais que devem sepultar os filhos. Essa que é a normalidade. A anormalidade é o oposto. Nós estamos diante de um texto onde uma mãe está sepultando o seu filho. E é Lucas quem narra esse acontecimento. Os irmãos já têm acompanhado conosco. O objetivo de Lucas é mostrar que Jesus é aquele a quem os judeus esperavam. Ele é o Messias, ele é o Filho de Deus. Não um Messias distante, cheio de realeza, somente cheio de poder, mas que fica lá longe de nós. Mas um Messias humano, capaz de se compadecer, capaz de andar entre nós, capaz de viver conosco, capaz de nos socorrer nas nossas necessidades. Nesse encontro que nós acabamos de ler a respeito dele aqui no texto, se os irmãos estavam atentos à leitura, perceberam que nós temos duas multidões, uma que entra na cidade e outra que sai da cidade. E no encontro dessas duas multidões, nós vemos a necessidade de um e o poder da cura com o outro. Nós vemos a dor, o sofrimento e a tristeza em uma multidão, e nós vemos a compaixão, a bênção, a presença de Deus conduzindo a outra. Em uma multidão nós vemos a morte e a tristeza que ela produz, e na outra multidão nós vemos aqueles que seguem aquele que pode transformar a vida das pessoas, inclusive ressuscitando pessoas do meio dos mortos. E tudo isso à entrada da pequenina cidade de Naim. Naim é mencionada somente aqui no Novo Testamento. Ela ficava a cerca de 9 quilômetros a sudeste de Nazaré. Uma caminhada de 1h30, 2 horas no máximo, dependendo do tamanho do seu passo. E ficava próxima a Cafarnaum, um dia a pé de viagem de Cafarnaum. Ficava próximo a um monte chamado Pequeno Hermon, e ao norte dava para ver o Monte Tabor, e ao sudeste dava para ver o Monte Gilboa, aquele lugar onde Saul morreu diante dos filisteus. A palavra Naim significa lugar agradável, apontando para o fato de que a paisagem do local era muito bonita, era um lugar agradável de ir e visitar, quem sabe um ponto turístico daquela pequena região da Galileia. Lucas, ele quer nos mostrar que o Senhor Jesus, ele veio para nos dar vida. E ele veio para nos consolar em meio às nossas mais insuportáveis dores, como a dor de perder um filho, sendo você viúvo ou viúva. Ele nos diz claramente, através daquilo que ele fala para aquela mulher: não chores. Nós seguimos o Salvador que se compadece de nós. E aqui no texto é fácil perceber isso em 3 movimentos que acontecem aqui na palavra de Deus. Verso 11 e verso 12, nós percebemos que há 2 multidões, e essas 2 multidões se encontram diante da morte de um jovem. O texto diz que elas se encontram ali. A primeira multidão, ela sai da cidade e ela segue um enterro, ela vai atrás da morte. A segunda multidão, ela entra na cidade e ela segue Jesus, aquele que é o caminho, a ressurreição e a vida. Toda a narrativa de Lucas aqui no texto é construída em torno do encontro dessas 2 multidões, ao momento em que elas se misturam. E você vê apenas uma. E tudo isso à porta da cidade. Lucas diz que quando o Senhor Jesus se aproxima da entrada da cidade, saía o enterro de um filho único de uma viúva. Ele observe o que o texto diz aí nessa frase. É o enterro de um filho, de um jovem. É o enterro de um filho único. Aquela mulher não tinha outros filhos para se consolar com eles.
e era o enterro do filho único de uma mulher que já era viúva. Já havia perdido, já havia morrido o seu marido. Ela já tinha chorado a morte do esposo. E as viúvas eram uma classe social sofrida e de futuro completamente incerto na época de Jesus. Deus havia determinado a Israel que desse uma atenção especial para as suas viúvas desde o Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento é dito: não desampare a viúva, não desampare o órfão, não desampare o estrangeiro que anda na sua terra. E no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele traz várias instruções à igreja no que diz respeito ao tratamento das viúvas, aquelas que são verdadeiramente viúvas, ou seja, aquelas que não tinham filhos para sustentá-las, aquelas que não tinham maridos para cuidar delas, aquelas que já eram mais idosas e estavam sozinhas. A Bíblia diz que a igreja não pode desamparar essas mulheres. O texto diz que ele era o seu filho único, a sua última esperança de vida e de sustento digno. Ela agora estava sozinha no mundo, ela não tinha mais ganha-pão, e o seu protetor masculino não tinha nenhum, não tinha filho, não tinha marido, não tinha nada. Quando ele morreu, ela fechou os seus olhos como era o costume. Ela beijou a sua face com amor e ela lavou o seu corpo usando perfumes e aromatas do que ela podia comprar. Se ainda tivesse posses, possivelmente ela teria banhado o seu corpo com um perfume de nardo. Mas se ela fosse mais pobre, ela teria usado a mirra ou aloés, que eram mais baratos de se comprar. Depois, foi providenciado para que o seu corpo fosse envolto numa mortalha e a sua face fosse coberta com um sudário. Lembra daquela história do santo sudário de Jesus Cristo? No enterro daquela época se enrolava o corpo num lençol e o rosto recebia um pano diferente que era chamado de sudário. Era só para o rosto. As suas mãos e os seus pés eram ligados um ao outro com uma faixa de linho para que ficassem firmes e numa posição única. A sua casa recebera a visita dos parentes, dos vizinhos, para que se despedissem dele. E então saía o féretro para o sepultamento. Este período de visitação, que aqui no Brasil nós chamamos de velório, não durava muito tempo. Os enterros geralmente aconteciam até no máximo 8 horas após a morte, porque o clima da Palestina era quente e isso apressava a deterioração, produzindo mau cheiro, então eles enterravam o mais rápido possível. Nós estamos vivendo isso agora na pandemia, quando as novas leis determinaram velórios de no máximo 2, 4 horas de duração. Colocado dentro do esquife, uma espécie de caixa, uma caixa comum, só o nome que é bonito. Possivelmente este seguia aberto até o local do enterro e ali era fechado. Uma pena ou uma chave tinha sido colocado entre as suas mãos, a fim de que a cidade soubesse que era o sepultamento de um jovem, de uma pessoa solteira. Como não existiam empresas funerárias, eram os próprios parentes e os próprios amigos que se revezavam levando o caixão pelas ruas da cidade em direção ao cemitério. E eles iam gritando e jogando cinzas sobre as suas próprias cabeças. As mulheres iam na frente e pelo menos 2 flautistas e uma pranteadora eram contratados para seguirem adiante. Uma carpideira era o nome das mulheres contratadas para chorar nos sepultamentos. Isso está escrito num livro judaico chamado Ketubó, capítulo 4, versículo 4. Aquela multidão, ela seguia uma mulher que foi roubada do seu marido e da sua maternidade. A cena bíblica que nós acabamos de ler, ela é comovente, uma vez que não era fácil para uma mulher ganhar a vida sozinha, uma vez que sozinha na Palestina do século I, na época do Senhor Jesus. Aquela mulher certamente passaria necessidades materiais depois do sepultamento do seu filho. Depois do enterro, era viver a solidão,
beber a tristeza e a certeza de que a linhagem da família havia se acabado, ela ficaria sozinha, ela ficaria sem descendentes, ela era a última, acabou, não tinha mais nada depois. Mas o versículo 13 e o versículo 14, em segundo lugar, diz que o Senhor Jesus, vendo aquilo, se compadeceu dela. Observe aí no texto comigo, versículo 13, versículo 14. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. O texto diz, em primeiro lugar, que o Senhor Jesus viu aquela situação. Ela levanta o rosto, vê que uma outra multidão se aproxima na direção da sua, e dessa multidão o Senhor Jesus vem na frente e ele vê o que está acontecendo e ele sabe de tudo. Mesmo que aquela mulher não soubesse quem ele era direito, ele sabia exatamente quem ela era e o que estava acontecendo com ela. Ele viu, e observe que ninguém pediu nada ao Senhor Jesus. No sermão que nós pregamos da última vez, um centurião envia servos a Jesus e ele pede que o Senhor Jesus tome uma providência. Mas aqui não, o texto simplesmente nos mostra que o Senhor Jesus vê. E ele não olha somente como alguém que está passando. Já viu quando tem acidente na estrada e as pessoas, em vez de desincumbir o trânsito logo, diminui a velocidade e passam olhando bem devagarzinho. Não é porque o guarda mandou devagar, porque está curioso com o que está acontecendo ali. O Senhor Jesus não passa desse jeito. Observe então que a segunda atitude do Senhor Jesus Cristo, que já sabe o que vai fazer, é compaixão. Ele vê e ele se compadece. A Bíblia diz que nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer de nós, porque ele mesmo sofreu, ele foi tentado, ele passou por dificuldades como nós passamos. E porque ele viveu entre nós, porque ele viveu como um ser humano como nós, ele pode se compadecer de nós, e é isso que o Senhor Jesus faz. Ele se compadece, ele se enche de compaixão, ele fica comovido com o que ele está vendo. E uma palavra que é usada aqui quando diz que ele tem compaixão, é a mesma palavra que é usada por Paulo em Filipenses capítulo 2, versículo 1, quando diz que nós, na nossa comunhão, na nossa unidade, no nosso tratamento de irmãos na igreja, nós devemos ter afetos entranhados e misericórdias. Afetos entranhados, lá de Filipenses capítulo 2, versículo 1, é a mesma palavra grega que é traduzida aqui por compaixão. O Senhor Jesus tem os seus afetos mais profundos, os seus sentimentos mais dele mesmo, envolvidos naquilo que ele viu na situação daquela mulher naquele momento. Ter compaixão é demonstrar piedade e misericórdia pelos outros. O Senhor Jesus não só cumpre o preceito da lei que dizia que nós devemos nos compadecer das viúvas, ficar ao lado dos órfãos e também dos estrangeiros, Deuteronômio 10, Deuteronômio 14, Deuteronômio 16, Deuteronômio 24 e Jeremias capítulo 22. Um preceito constantemente negligenciado naquela época e também por todos nós hoje em dia. Nós constantemente temos que ficar lembrando a igreja das suas viúvas. E esse é um trabalho da junta diaconal. Por preceito bíblico, é a junta diaconal que não pode deixar a igreja esquecer os viúvos e as viúvas. Eles têm que ser os primeiros a saber o que está acontecendo com eles, e se houver alguma necessidade, mobilizar a igreja para o cuidado para com eles. A palavra de Deus nos diz e nos ensina, o Senhor Jesus nos ensina, que a compaixão não deveria ser praticada tão somente com pessoas que nós conhecemos, mas ela é válida e ela tem um diferencial bem importante exatamente com aqueles que nos são desconhecidos, ou seja, a Bíblia diz que nós devemos praticar a compaixão com quem quer que precise dela. E o ensino fica claro, principalmente na parábola do bom samaritano, em Lucas, capítulo 10, 3 capítulos à frente, na leitura do Evangelho de Lucas.
O que é que o Senhor Jesus mostra com a parábola do bom samaritano? Que o próximo é aquele que está mais perto, independente de quem seja. E nós devemos socorrê-los. A nossa compaixão, ela deve ser semelhante à compaixão que o Senhor Jesus pratica. Uma compaixão sem acepção de pessoas, sem separar as pessoas, sem escolher as pessoas. E isso é visto em todas as suas obras, conforme 1 João capítulo 3, versículo 17 nos diz. O Senhor Jesus vê, o Senhor Jesus se compadece e Ele fala aquela situação. Observe que ele diz para aquela mulher, e o texto colocou um ponto de exclamação, dizendo que ele falou com voz firme e forte: não chores. Ela estava chorando muito, ao ponto do desespero. A palavra e o tom que é dado na tradução aqui, é porque aquela mulher vinha chorando muito a morte do seu último e único filho. A fala de Jesus interrompe a sua dor. Observe que da forma como o Senhor Jesus fala, não dá tempo nem de parar, pois ele fala e imediatamente ele segue para o esquife, ele toca no esquife e ele fala com o moço morto. Jesus é diferente de nós que falamos muito e fazemos pouco ou quase nada, ou nada mesmo a gente faz. A gente olha e passa, que dó. Ele olha, ele se compadece e ele age. E ele age a favor de quem sofre. Ele age cuidando daquele ou daquela que precisa da sua ajuda. Então o texto diz que ele viu, que ele se compadeceu, que ele falou e ele tocou onde precisava tocar, no morto. Tocar o esquife implicava em tornar-se cerimonialmente impuro perante a lei. Quem tocava no morto ficava impuro até a tarde. Lembra disso lá no Levítico? Então, Jesus é diferente. Tudo que Jesus toca fica puro. É Ele que muda as coisas. Ele não é contaminado pela nossa impureza, mas a nossa impureza se desfaz diante da sua santidade. Porque a santidade de Deus não é simplesmente um instrumento que Ele usa para cobrar de nós aquilo que a gente não dá conta de fazer. A santidade de Deus, diz os Salmos, é exatamente aquela perfeição de Deus que é mais bela, pois nós adoramos a Deus na beleza da santidade, e outro Salmo diz, nós adoramos o Senhor na beleza da sua santidade. A santidade de Deus é bela, e ela não é simplesmente aquilo que diz que Deus está separado de nós, mas ela é também aquilo que diz que Deus cuida de nós. Deus cuida de nós também porque Ele é santo. A sua compaixão é santa, a sua palavra é santa, as suas atitudes são santas. Ele é santo e tudo que Ele toca é santificado, porque Ele toca para mudar, Ele toca para curar, Ele toca para dar uma nova vida e um novo jeito naquelas situações. Ver, compadecer-se, falar e tocar, todos os verbos, se você prestou atenção, estão no passado, no texto. No texto original grego, o passado aqui é o aoristo. O aoristo é uma forma grega que diz que o passado é definitivo, ele já ficou para trás. A ação que foi feita, ela foi decisiva, ela não será repetida, é única. E ela é suficiente para aquela situação. Então, isso fecha um ciclo em que a humanidade de Cristo não só exemplifica o que o cristão deve fazer, mas mostra exatamente o que o Evangelho é. A presença que muda, a presença que é a boa notícia de que aquilo e para onde nós íamos, nós não precisamos ir mais, porque o Senhor Jesus mudou, Ele converteu, Ele transformou essa situação. Assim como Cristo se envolvia e se compadecia, a palavra de Deus diz que nós também devemos nos envolver e nós também devemos nos compadecer dos outros. Nós reclamamos demais, nós colocamos defeito demais nos outros, nós achamos que tudo não está tão bom como poderia ser.
se nós fizéssemos. Mas a palavra de Deus diz: tenha compaixão. Coloque-se no lugar do outro. É tão fácil criticar a performance dos irmãos aqui quando eles desafinam, quando eles erram ou quando eles tropeçam em alguma coisa. Mas nós faríamos melhor mesmo? O Senhor Jesus, Ele não faz nada disso, Ele se compadece. E Ele age em favor da situação que precisa dele. Como nós podemos dizer em sã consciência que a dor de um membro da nossa igreja não é a nossa dor, se todos nós somos corpo de Cristo? Nós devemos sim chorar com os que choram, literalmente, sofrer com eles, sentir a dor deles, estar com eles nos seus momentos mais tristes. Um dado importante aqui no texto é que a expressão tocar no original grego, ela está na voz média. No português nós temos a voz ativa, nós temos a voz passiva e nós temos a voz reflexiva. Aquilo que você faz com você mesmo. A voz média, ela é parente da voz reflexiva, mas não tem o mesmo sentido de algo que você faz com você. A voz média, ela tem o sentido de algo que você faz para você. Então, quando o Senhor Jesus Cristo toca no esquife, e o verbo tocar está na voz média, Ele quer dizer que aquilo que o Senhor Jesus vai fazer tem a ver com Ele. Ou seja, teologicamente falando, o que o Senhor Jesus está fazendo aqui ao tocar é mostrar a sua glória. Mostrar quem Ele é. A ressurreição do jovem trará glória ao seu nome e fará com que as pessoas o conheçam como Ele é o Senhor sobre a vida e sobre a morte. Observe como a cada parágrafo que nós vamos andando mais com Jesus, mais nós vamos percebendo quem Ele é e por que Ele está entre nós. Então, em terceiro lugar, o texto nos mostra no versículo 14 e no versículo 15, que o Senhor Jesus tem poder sobre a morte. Ele pode tirar da morte quem Ele quiser tirar da morte. Ele tem poder sobre a morte. E morte não é simplesmente deixar de respirar. A morte tem a ver com aquele estado permanente de separação com Deus, de não ter mais o direito a ter comunhão com Deus. Morrer é perder a comunhão com Deus. Viver é voltar a ter comunhão com Deus. Quando o Senhor Jesus ressuscita aquele menino, Ele quer mostrar que Ele tem o poder de perdoar os nossos pecados e nos devolver o direito de viver com Deus outra vez. Ele tem esse poder. Não é algo que os homens fazem, não é algo que as mulheres podem resolver nas suas conversas particulares. Não é algo que os homens poderão resolver com muito trabalho e muito dinheiro. É algo que só Deus pode fazer. E então, o texto mostra para nós que Jesus é o Senhor. Veja comigo de novo o verso 14 e o verso 15. Então o texto diz, verso 13: vendo-a o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. É interessante observar que essa é a primeira vez que Lucas, na narrativa, chama Jesus de Senhor. É a primeira vez que na narrativa o narrador chama Jesus de Senhor. No capítulo 5, versículo 8, Pedro havia chamado Jesus de Senhor quando viu aquela pesca maravilhosa, mas foi Pedro quem chamou. No capítulo 5, versículo 12, o leproso de Cafarnaum havia também chamado Jesus de Senhor, mas foi o leproso que chamou Jesus de Senhor, não a narrativa de Lucas. Depois o centurião, no capítulo 7, versículo 6, o parágrafo anterior, ele chama Jesus de Senhor, mas aqui é a primeira vez que Lucas, o evangelista que está evangelizando os gregos, ele diz: o Senhor fez alguma coisa. É a primeira vez que Lucas dá o seu testemunho pessoal como escritor
de como ele conhece e entende quem é Jesus. E é assim que Lucas vai fazendo, ele vai trazendo novas palavras, novas expressões que mostram a divindade de Jesus, que até então, diante dos olhos das pessoas, era apenas um profeta que havia surgido em Nazaré. E Jesus, então, no seu mandamento, Lucas replica o que Jesus diz, verso 14, chegando-se, ele diz, não chores. Chegando-se, tocou o esquife, parando os que o conduziam, e ele diz, jovem, eu te mando, levanta-te. O Senhor Jesus não chega, olha, por favor, se você quiser, acorda. Dá uma chance para mim, permite que o meu show aqui seja bom. Não, ele chega para ele e simplesmente diz, eu te mando, levanta, fica em pé. E se tornou algo constrangedor a narrativa aqui no texto. Jesus é o Senhor sobre a morte, e é por isso que Paulo declara claramente que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória da vida eterna a ser revelada no futuro, Romanos 8:18, e que nem a morte pode nos separar do amor de Deus, porque o amor de Deus está em Cristo Jesus, Romanos 8, verso 38. É interessante comparar esse milagre com o do dia anterior, porque o texto diz que foi no dia anterior que ele curou o jovem que serviu o centurião. O servo do centurião estava à beira da morte, mas este moço aqui já estava morto. Jesus tem o poder de arrancar das garras da morte qualquer um. Quem estuda a mitologia grega, lê aqueles absurdos que as pessoas que querem ir lá no submundo, entrar no Hades, dar a moeda para o barqueiro, atravessar o lago do Hades, até chegar lá no Hades, não pode comer nada lá dentro, senão não consegue sair. Aquela bobagem toda. Jesus simplesmente vai lá e tira, sem pedir permissão para ninguém. Não tem Hades, não tem barqueiro, não tem moeda, não tem rio da morte, não tem tártaro, não tem submundo. Ele é o Senhor, Ele governa todas as coisas. Então Ele diz, sai, e sai. Ele diz, levanta, levanta. Ele diz, eu te mando, levanta. E o moço que estava morto se senta, e as pessoas que estão carregando o esquife perdem o equilíbrio. Porque Jesus diz, senta, e ele está dentro de um caixão, e ele se senta, e as pessoas estão olhando, e eles olham para cima, e ele vê que eles estão carregando não um morto, mas um vivo. E aí aquele caixão perde o sentido, a razão de ser, o significado exatamente neste momento. Para que sair da cidade para um enterro, se aquele que vai ser enterrado está vivo? Não tem mais razão de ser daquela multidão. Não tem mais razão de ser dos flautistas. Não tem mais razão de ser da carpideira que estava chorando. Não tem mais razão de ser de ficar jogando cinza na cabeça e rasgando as roupas. Não tem mais razão de ser de ficar gritando a dor da morte, porque a vida entrou naquele moço e foi Jesus quem fez. Observe que Ele é o Deus Todo-Poderoso que está entre nós, vivendo e andando conosco. E o texto diz simplesmente, sentou-se o moço e falou. E a Bíblia diz que Jesus o tomou e o levou até a sua mãe, do mesmo jeito que lá no Antigo Testamento, Elias, quando ressuscitou aquele menino, o levou e o entregou à sua mãe. É por isso que quando nós lemos as narrativas do Antigo Testamento, nós procuramos ver Cristo nelas, porque vez por outra nós vemos Jesus fazendo a mesma coisa que o Antigo Testamento mostrou que um servo de Deus fez, e fez porque aquilo apontava para Jesus, que haveria de chegar. E aí, ele se senta, logo passa a falar com as pessoas, Jesus o ajuda a sair de dentro do caixão, do esquife, e ele pessoalmente o leva à sua mãe. Ela não tinha mais por que chorar. Jesus havia dito, não chores. Não chores. O seu filho está vivo.
ele o restituiu à sua mãe e ele lhe devolveu a esperança, simples assim. Amanhã aquela mulher não saberia o que faria, mas amanhã o seu filho está em casa. Essa é a diferença. Essa é a mudança. Isso é o Evangelho. A compaixão de Cristo fica evidente no fato de que ele, pessoalmente, conduziu o filho à sua mãe. Vamos concluir. O texto diz que quando as pessoas que estavam ao redor, lembram-se, 2 multidões, não era pouca gente. Aquelas pessoas que estavam ao redor, o texto diz, ficaram tomadas de temor. Versículo de número 16, todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Temor é reverência a Deus. Nós não podemos estar na presença de Deus, achar que nós estamos seguros. E também nós não podemos estar na presença de Deus e achar que não estamos seguros. Lutero falava que nós vivemos na presença de Deus em desespero e alegria. Desespero porque aquele diante de quem nós vivemos é justo. E alegria porque aquele diante de quem nós vivemos perdoa os nossos pecados. Nós não podemos nos sentir seguros na presença dele por causa dos nossos pecados. Mas nós também não podemos nos sentir inseguros na sua presença por causa da sua justiça que ele coloca sobre nós, perdoando os nossos pecados em Cristo. O nome que se dá para isso é reverência. Reverência é aquele produto da fé que está faltando nos cultos das igrejas presbiterianas do Brasil. Que alguns acham que reverência é aquele culto só com silêncio, e não é. E outros acham que reverência é mandar as pessoas calarem e ficarem quietas no templo, e também não é. Reverência é respeito. Nós não estamos simplesmente dentro da casa, nós estamos dentro da casa diante de Deus. Esse é o ponto. Então eles ficaram cheios de temor, porque eles viram algo que eles não podiam fazer, só Deus podia fazer aquilo, e Ele fez. Jesus ressuscitou o menino e devolveu a esperança àquela casa. Quando nós adoramos a Cristo, nós devíamos estar conscientes de que estamos diante daquele que pode parar a morte e devolver a vida. O texto diz que eles glorificavam a Deus, eles testemunhavam o milagre e eles diziam: foi Deus quem fez isso. E foi mesmo, Jesus é Deus. É isso que Lucas quer que a gente entenda. Dizer, glorificar a Deus, é dizer que Jesus é Deus. Só Deus pode ressuscitar uma pessoa, e Ele acabou de fazer diante dos nossos olhos. E terceiro, eles reconheciam o poder de Jesus, dizendo que foi um grande profeta que se levantou entre nós. Lembrem-se que Jesus é o nosso rei, o nosso sacerdote e o nosso profeta. Como profeta, ele é aquele que anuncia a vontade de Deus ao seu povo. A vontade de Deus é que nós tenhamos vida em seu nome. A vontade de Deus é que vivamos toda a nossa vida em santidade para com ele. E ele então diz: Deus visitou o seu povo. Ver o milagre é ver Deus agir. Meus irmãos, nós somos presbiterianos. E ser presbiteriano também significa querer ver Deus agir. É por isso que nós oramos, é por isso que nós cultuamos, é por isso que nós adoramos juntos, é por isso que nós plantamos novas igrejas, é por isso que nós exortamos os irmãos a falarem de Jesus sempre, porque quem fala de Jesus, quem glorifica Jesus, quem vive uma vida reverente na presença de Jesus, vê Deus fazer coisas. E pode testemunhar. E isso não depende da religião, da igreja que frequenta. Isso depende do Deus que você adora e segue. Porque é Ele que faz essas coisas. E a Bíblia diz, João capítulo 1, versículo 14, que Deus veio morar conosco na pessoa de Jesus. A palavra que é traduzida lá em João 1,14, por Deus habitou entre nós, é a palavra que significa Ele fez a tenda dele do lado da nossa.
os teólogos traduzem, ele tabernaculou entre nós. Ele colocou o seu tabernáculo no nosso meio, uma referência ao povo de Israel no deserto. Deus estava lá. Assim como a maioria dos irmãos aqui assistem aquela novela da Record, também assisto. E gosto. Tem um monte de problema doutrinário e eu falo deles todas as vezes. Mas ninguém nunca fez isso aqui no Brasil. E embora a gente não concorde muito com a Universal, é a única coisa que fala da Bíblia na televisão de forma positiva hoje em dia. E aquilo nos leva a meditar. E nos leva a visualizar o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a coluna de nuvem ficava no meio do acampamento o dia todo. A Bíblia diz que a coluna de fogo ficava ali no meio do acampamento a noite toda. E aí você pergunta, mas que povo ruim, que murmurava, que blasfemava, que fazia bezerro de ouro, que reclamava do maná, que fazia aquilo tudo. E nós somos diferentes? A gente vê Deus agindo todo santo dia na nossa vida e reclama. Israel reclamava. Eles viam a coluna de nuvem. E você pode dizer assim, mas eles viam. Nós também. O Espírito de Deus mora no nosso coração. Então, Ele morou entre nós. Ele está em nós. Deixa eu fazer aqui algumas aplicações para você levar para casa, para suas orações particulares. Primeiro, esse texto, quando diz que duas multidões, uma que seguia a morte, a outra que seguia a vida, se misturam, e o Senhor Jesus faz as duas multidões virar uma só, aquela que entra na cidade junto com ele, o enterro acaba ali mesmo, eles não vão mais para o cemitério, eles voltam para dentro da cidade e eles voltam seguindo Jesus. Esse texto nos ensina, para você que é cristão, para você que é cristã, é preciso parar e pensar sobre a morte. Nós temos muito medo de pensar sobre a morte, nós temos muito medo de falar sobre a morte. Quando a gente fala sobre a morte aqui no púlpito da igreja, a gente tem que escolher bem as palavras, falar cheio de dedo, porque alguém vai sair ofendido com a gente. Puxa, mas o pastor não tem um pingo de sensibilidade, fica falando da morte lá do púlpito, que coisa ruim. Olha o tanto de criança aqui na igreja. Eu fui pastor numa igreja que falar sobre os 10 mandamentos do departamento infantil era problema. Uma irmã chegou para mim, como que eu vou explicar para as crianças da igreja, não adulterarás? Ué, explicando. É melhor do que aprender isso vendo as novelas da Globo. Mas nós, cada dia que passa, vamos tratando as nossas crianças de forma mais infantil, achando que elas não entendem nada. Não, elas entendem. E elas precisam entender cedo. Jonathan Edwards conversava a respeito da morte com todos os seus 11 filhos. Porque ele vivia do lado de uma floresta, da onde podia sair um urso, da onde podia sair um leão da montanha, de onde vinha coiote, de onde vinha cobra. E na época dele, eram inúmeros os casos de filhos que eram picados por cobra, eram levados por leões, por lobos, por ursos. Então ele disse, eu vou falar sobre a vida eterna e a morte com os meus filhos desde pequeno. E eles falavam abertamente sobre a morte com os seus filhos. Qual que é o significado da morte? A morte é a separação de Deus. Não para aqueles que amam a Jesus. E aí você ensina o seu filho a amar Jesus desde pequeno. Desde pequeno. Nós precisamos pensar sobre a morte física, as suas implicações, as suas consequências. Nós não precisamos temer a morte se Cristo está governando os nossos corações. Quem tem medo da morte, geralmente é quem não confia em Jesus Cristo. Quem confia em Jesus Cristo, descansa na hora da morte. E eu estou cansado de ver exemplos de irmãos que tinham muito medo de morrer, mas na semana da morte dele ou dela, uma paz, uma segurança, uma tranquilidade invadiu o seu coração, porque nós cremos
que Deus cuida de nós em todos os momentos, inclusive na hora da nossa morte. Então não tenha medo da morte. Ela não é sua inimiga mais. O aguilhão da morte foi quebrado na cruz. A morte para você é descanso, é repouso, é paz. Porque você sabe que ao fechar os seus olhos, ao abri-los, não será mais aqui. É num outro lugar muito melhor. Promessa de Deus. Nós precisamos pensar sobre a morte eterna, as suas implicações e as suas consequências. Nós precisamos nos perguntar a respeito de qual a segurança que nós temos a respeito da vida futura. A escravidão do mundo com as suas teias que nos prendem longe de Cristo, a escravidão de Satanás que quer exercer a sua paternidade maligna sobre nós e nos arrastar para longe de Deus, a escravidão da nossa própria vontade pecaminosa e as suas inclinações que nos faz rebeldes da palavra de Deus e da sua vontade. Essa é a definição mais clara de morte na Bíblia, Efésios capítulo 2, verso 1 a 3. Deus vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, o mundo, a carne, Satanás e a ira de Deus sobre aqueles que não se arrependem dos seus pecados. Isso é morte. Versículo 4 de Efésios 2, mas Deus, sendo rico em misericórdia e por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida em Jesus Cristo. Aleluia! Cristo veio para te livrar exatamente dessa morte, pois Ele veio para se entregar por nossos pecados, por seus pecados, naquela cruz. Existem muitas mães viúvas de seus filhos espiritualmente mortos, e que choram muito por eles na presença de Deus, e o Senhor Jesus não deixa nenhuma dessas lágrimas cair por terra. Ele as recebe todas, é promessa dele. Filhos mortos, vivos dentro de casa. Você ora por eles, você chora por eles, como essa mãe chorou a morte do seu filho. Confie em Deus. Descanse em Deus. Ele é o dono da vida e da morte. Não é o seu filho morto. E não é você que quer que ele seja salvo. É Deus. Então descanse em Deus. Confie em Deus. Espere em Deus. Porque Ele não mente quando Ele nos promete as coisas. Segundo, Jesus devolve a esperança da vida presente e da vida futura para aquele menino. Ele o restituiu à sua mãe. Ele é o Deus das famílias, ou seja, Ele é o Deus da aliança. Ele quer abençoar famílias e não somente pessoas individuais. É por isso que podemos ter esperanças de mudança na vida dos nossos familiares, do nosso pai, do nosso irmão, da nossa mãe, da nossa esposa, dos nossos filhos, dos nossos parentes. Eu fui pastor de uma mulher que, quando Deus converteu a vida dela, ela chegou diante de Deus: Senhor, converte a minha família, começa com o meu marido, colocou o nome dele lá como número 1, depois a minha mãe, e foi colocando o nome de todos os familiares dela, encheu a última página da Bíblia com o nome de todos os familiares, e começou a evangelizar o próprio marido. Deus converteu todo mundo daquela lista, menos o marido, e Deus converteu de trás para frente. O que ela colocou por último foi o primeiro. E veio subindo a lista. Quando eu deixei de ser pastor dela, o marido dela ainda não tinha convertido. Ele era aquele amigo do evangelho. Chegava em casa, te servia o café, te dava um pão, um bolo, aquele negócio maravilhoso. Te recebia com toda a educação, mas se você perguntasse se ele queria entregar a vida para Jesus, ele disse: pastor, vamos mudar de assunto. Não sei se Deus ouviu a primeira oração dela, que ficou por último. Mas eu sei que ela orou por cada um dos seus familiares todos os dias depois que ela entregou a vida dela para Jesus. E ela contava o testemunho disso para nós com alegria. Ela disse: pastor, só falta o meu marido. Todos os outros já vieram a Cristo. Faça isso então, escreva o nome de cada um lá na última página da sua Bíblia. E ore por eles todos os dias. Descanse no Senhor.
Espera no Senhor. Deus honra a sua aliança, sendo dentro dela que nós vamos recebendo as nossas bênçãos. Nenhuma bênção que a gente recebe fora da aliança. Por isso, mães, pais, tenham esperança quanto aos seus filhos mortos nos seus pecados. Sejam esperançosos como o pai da parábola, do pai esperançoso, do pai do filho pródigo. E a Bíblia mostra para nós que aquele pai daquela parábola era Deus. Deus nos trata como filhos e a gente anda desgarrado um monte de tempo e Ele não desiste de nós. Ele esperou. Porque a vitória no final é dele. E por último, uma pergunta honesta: qual multidão você vai seguir? Você vai seguir aquela que está saindo da cidade atrás de um enterro? Ou você vai seguir aquela que está chegando na cidade porque segue Jesus? Você vai seguir aqueles que sem esperança vão atrás da morte até a morte chegar? Ou você vai seguir aquele que traz a esperança, que traz a mudança, que traz o perdão, que traz a restauração para as nossas vidas? Jesus devolveu a esperança àquela família de tal modo que o sentido da existência daquela primeira multidão perdeu o sentido. Para quê? Não tem mais corpo para enterrar. Para que sair da cidade se não há mais enterro, se não há mais morte? Todos aqueles que pelo caminho se encontraram ou se encontram e são encontrados por Jesus Cristo têm rumo. É o rumo da vida, é o rumo da esperança, é o rumo da vida eterna no céu com Deus. Siga o Senhor Jesus. Para que andar num caminho de morte, se Ele é o caminho, a verdade e a vida?